Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputada Tabata Amaral. Tabata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Evidentemente, quem vai fazer a abertura é o Celso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos patrocinadores do ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas marcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Eu vou chamar um vídeo institucional breve, mas queria antes contar uma historinha que eu acho que é muito reveladora de quem é a Tabata. Tá combinado, eu falei com ela que eu podia revelar, não tem nenhuma... Eu fiz um porém. Não, você deixou a minha avaliação, saber se isso ficava bem. Eu acho que fica... Eu acho maravilhosa a história. O prefeito João Campos veio a convite da Fundação falar aqui na nossa sede, salvo engano, em maio. E na véspera eu mandei uma mensagem para a Tabata e disse: Tabata, você me daria uma grande alegria se você viesse com o João amanhã. Ela disse: eu irei, quando convidada, para falar. Não, foi exatamente assim. Aí, ela com razão fez a ressalva que essa entonação é minha. Ela, Exato. obviamente, falou como... Mas eu achei magnífica a tua resposta. Assim, a minha admiração por você só fez aumentar depois de tomar uma resposta dessa pela também. Proa. Gostei muitíssimo. Bom, eu queria, enfim, pedir para rodar o vídeo da Fundação e depois a palavra é do Celso. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bem, mais um capítulo da série do ciclo de lideranças públicas, hoje com Tabata Amaral, comentários do Cláudio Couto, professor de Ciência Política da Getúlio Vargas de São Paulo. Tabata falará por meia hora, Tabata, não tem uma... Não, enfim, sem camisas de força. Cláudio faz um comentário de 10 minutos, nós receberemos... perguntas pelo QR Code. Celso, por favor, a palavra é sua. Bom, cumprimentar a todos, dizer que para nós é realmente uma grande satisfação ter a Tabata. Isso faz parte de um ciclo na qual a Fundação tem procurado ouvir grandes personalidades da vida pública brasileira e auscultá-los sobre como vem o momento brasileiro e como é que enxergam as perspectivas do presente no horizonte do futuro. Eu não preciso dizer quanto eu acho que a Tabata representa o melhor da renovação da vida pública brasileira. E tenho por ela grande admiração, tenho acompanhado o trabalho dela, tenho procurado apoiá-la e tenho certeza que nós teremos hoje uma reunião densa de significado. Não faltará a ela assunto para discutir aquilo que está na ordem do dia, de maneira que, com este horizonte de desafios, vamos ouvir a Tabata. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu fui um pouquinho mais gentil do que pareceu pela fala do meu querido professor Sérgio Fausto, mas a verdade é que eu queria muito vir falar. E quem não pede,
não consegue, né? Então, muitíssimo obrigada. O senhor sabe da minha admiração e do meu respeito. Professor Cláudio Couto, também uma alegria reencontrá-lo. Pelo nível da mesa, eu sei qual é o nível das perguntas, então estou realmente muito animada e já me sinto muito desafiada. E meu querido professor Celso Laffer, por quem também eu tenho enorme admiração e respeito, enfim, me sinto muito honrada de estar aqui com o senhor também e com cada uma de vocês. Para mim, realmente é um marco. A última vez, professor, que eu estive aqui no Instituto foi quando eu era recém-formado, eu estava me formando da faculdade e participei de um curso. Então, realmente é muito simbólico poder voltar. Pensando aqui no que falar, eu acho que a primeira coisa é deixar claro sobre o que eu não vou falar nesse primeiro momento. Eu passei as últimas semanas tecendo comentários sobre Eduardo Bolsonaro, PEC da blindagem, mudanças no foro, anistia e o que mais se possa colocar. E eu tenho certeza que, eventualmente, a gente vai falar desses temas aqui também. Mas talvez uma das linhas condutoras que eu queria explorar aqui é o quanto que essas coisas nos impedem de falar daquilo que realmente importa. Nos impedem de construir o nosso futuro. O quanto que essa polarização exacerbada vem tomando conta da nossa cabeça, da nossa energia, do que a gente tem de melhor, que é o talento do nosso país, é a nossa capacidade de resolver problemas muito grandes. Então, para esse primeiro momento somente, porque eu sei que a gente vai falar aqui sobre tudo, eu me propus o desafio de tentar falar um pouco, sim, desse contexto global, que é muito desafiador. Eu acho que nunca a gente teve tanta dificuldade mesmo de imaginar o mundo daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui um mês, daqui uma semana. Mas falar também das oportunidades, que o Brasil pode e deve fazer com tudo isso. E aí, obviamente, como que a gente faz para sair desse estado em que a gente está sempre comentando o último absurdo da política brasileira para, de fato, um momento talvez um pouco mais chato, mas pelo qual eu anseio muito, em que a gente debate o nosso país, em que a gente debate a nossa agenda. E aí tem uma frase do Roberto Campos que eu acho que ilustra bem onde eu quero chegar aqui com vocês hoje, que é o quanto que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, a pergunta que eu queria tentar começar a responder hoje é como que a gente inverte isso, como que a gente dá uma volta nisso. E aí, falando bem brevemente da minha atuação política, eu estou no meu segundo mandato como deputada federal, fui candidata a prefeita aqui em São Paulo. Eu realmente acho que a forma como eu venho conseguindo, em alguns espaços, romper a polarização burra, porque não tem outra palavra para ela, rasa, que nos amordaça, é falar do concreto. É assim que eu faço campanha, é assim que eu faço voto, é assim que eu construo maiorias em torno dos meus projetos. Foi assim com a lei de distribuição de absorventes, foi assim com o marco do ensino técnico, com a lei que obriga os municípios a terem planos para lidarem com as mudanças do clima, é assim com o pé de meia, foi assim com o novo Fundeb, enfim, algumas pautas mais conhecidas, outras menos, mas em que eu sempre consegui buscar apoio, pelo menos na centro-direita, em uma parcela da esquerda, porque a gente estava falando de um problema muito concreto e de uma solução igualmente concreta. Então, sei que tudo é mais complexo, mas eu também fiz a escolha de tentar aterrissar um pouco a nossa conversa, porque eu acho que assim as possibilidades ficam mais claras. A primeira coisa é esse contexto global que a gente está vivendo. Não vou me alongar muito nos diagnósticos, mas é um contexto muito desafiador. Quando a gente fala dessa grande crise das democracias, do liberalismo no mundo, não é um momento como aqueles que a gente já viveu no passado, em que a gente se permite ter muita esperança para o curtíssimo prazo. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, a democracia mais antiga do mundo, hoje com um presidente extremamente autoritário e uma situação que vai piorando dia após dia, com toda certeza nos assusta. Então, acho que a gente tem esse primeiro contexto da democracia sendo desafiada no mundo todo. Tem um segundo contexto, que também é bastante óbvio, que é o da grande crise climática que a gente está vivendo. Então, ao mesmo tempo em que se questionam
espaços de conversa multilateral, colocando de forma bem ampla, em que se questiona o papel da ONU, em que se questiona o papel da COP, OMC e por aí vai, a gente vê um grande desafio global, que é o aquecimento global, que uma nação sozinha, com toda certeza, não consegue resolver. E aí, para falar do concreto, o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, o que a gente viveu em Petrópolis, o que a gente viveu na região metropolitana de Recife e por aí vai. O que a gente vive em São Paulo, com cada vez mais frequência e mais intensidade no começo do ano, isso é bastante concreto. O Jardim Pantanal, que ficou semanas baixo d'água, e isso depois de um certo momento já não estava mais nas manchetes, mas as pessoas continuavam sem poder voltar às suas casas. O quanto eu me vi revoltada e sem palavras, conversando com a família de uma amiga, em que a tia dela me contava que ela tinha acabado de montar a casa dela toda. E ela tinha acabado de perder tudo. E o que você diz para essa mulher? Porque o meu desejo é dizer, não desista, continua, monta, trabalha, a gente ajuda. Mas eu não tenho a menor convicção que a chuva do ano que vem vai ser mais branda, nem que a nossa cidade vai fazer mais por essa mulher. No ano que vem, pelo menos. Então, essa é a segunda coisa que está posta para a gente. Tem uma terceira questão, que é a revolução tecnológica. E dessa eu venho falando bastante. Um crescimento exponencial. Tudo que a gente está vivendo de IA revolucionando muitas outras áreas. Eu tenho uma grande amiga da faculdade que ela faz teste clínico de medicamento em dados. Eu vou simplificar porque é muito complexo o que ela faz. Eu sou de outra área, astrofísica, mas basicamente, ao invés de recrutar seres humanos doentes para testar o medicamento, ela coleta o dado desses seres humanos e ela roda esses testes em nuvens. É disso que a gente está falando. Então, assim, enormes possibilidades para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente, obviamente, se sentindo bastante aquém. Porque não é aqui no Brasil que essa revolução está acontecendo. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas, obviamente, hoje, a preço de hoje, a gente está num contexto em que a gente é um dos países que mais cria dados, o que a gente tem de pagamento digital, o que a gente tem de governo digital, realmente poucos países no mundo têm, mas a gente recebe esse dado de volta como tecnologia que a gente importa. E a gente hoje está dizendo muito pouco ou quase nada sobre como os nossos dados deveriam estar sendo usados. E fazendo muito pouco ou quase nada para impedir que os nossos dados sejam usados para nos manipular. Então, com toda certeza, revolução tecnológica, mudança climática, crise da democracia no mundo são coisas que nos dão bastante medo. E aí, como eu já falei, essa grande crise geopolítica em que os espaços em que a gente poderia falar sobre esses temas, nenhum país sozinho consegue colocar freios na meta, para ser bem concreta. A gente vai ter que fazer isso coletivamente, entender quais são os freios razoáveis. Mas, nesse momento específico, parece que a gente está perdendo a capacidade de juntar, conversar e construir soluções coletivamente de um modo global. E aí, como é que fica o nosso país nisso tudo, né? Porque, como eu falei, dos problemas, todos nós já sabemos muito. Eu acho que a primeira coisa que é importante trazer aqui é que a gente está bem posicionado. E, de novo, PEC da blindagem, 8 de janeiro, à parte, vamos olhar para os fatos. Um dos grandes temas do mundo é a sustentabilidade. Então, como que a gente produz energia de forma cada vez mais barata, mais limpa e abundante, como que a gente sustenta esses data centers, por exemplo, que tem um consumo de água e energia muito grande, a gente está bem posicionado. A gente está bem posicionado por ter a maior floresta do mundo, tropical, a gente está bem posicionado pela reserva de água doce que a gente tem, 12% do mundo, se eu não me engano. A gente está bem posicionado pelo tanto de sol que a gente tem nesse país. Tem um dado que ele sempre, para mim, é bem provocador, no bom sentido, que o lugar que recebe menos luz no Brasil recebe mais luz do que o lugar que recebe mais luz na Alemanha. Deu para entender esse trava-língua? A gente está bem. Quando a gente fala de energia eólica offshore, quando a gente fala de biomassa, quando a gente fala de combustíveis do futuro, eu poderia dar aqui 1000 exemplos. A gente está bem posicionado. Só que, claramente, a gente não está usando essa nossa posição para a nossa vantagem, para a vantagem do nosso povo. E aí, como que a gente
sai desse lugar, né, em que a polarização paralisa, a gente deixa de debater esses temas e a gente vai perdendo, a gente continua não perdendo nenhuma oportunidade de perder oportunidades. Eu acho que a primeira coisa é olhar para essa questão ambiental e se perguntar o que é de concreto que a gente pode fazer. Como é que a gente faz com que isso esteja a nosso serviço? Primeira coisa, e aí aprendendo um pouco com o que a gente viveu com petróleo no passado. A gente tem reservas invejáveis de terras raras, de minerais muito estratégicos. A gente tem todo esse ecossistema que nos permite produzir muita energia limpa, já ter uma matriz energética bastante limpa. Mas o que a gente pode fazer de concreto para que energia não seja a próxima grande commodity que o Brasil está exportando? Para que a gente, de fato, mantenha aqui todas as vantagens de ter tudo isso. E acho que a primeira coisa é começar a olhar para esse mundo e falar, olha, todo mundo tem muito medo quando, por exemplo, a gente olha para o fato de que é a China que hoje mais concentra e mais minera terras raras e muitos desses minerais. Porque as pessoas têm receio da China. E a China hoje representa um grande polo, assim como os Estados Unidos representa o outro. O Brasil está bem posicionado nisso. Apesar dos apesares, a gente está mostrando resiliência. E acho que é importante a gente estar vendo, né, o que aconteceu aqui no 7 de setembro, mas acredito eu que o mundo todo está olhando para esse julgamento do Bolsonaro e se perguntando, o Brasil é mesmo resiliente como a gente acha que é? Os Estados Unidos não aguentaram os ataques democráticos contra a democracia que sofreram. A gente até aqui, numa visão menos apaixonada de fora, está mostrando muita resiliência. Muita resiliência. Quantas vezes eu não ouvi do professor Levitsky, que foi meu professor na faculdade e escreveu Como as Democracias Morrem, o quanto que o Brasil estava dando uma grande aula. Quando a gente fala das nossas regras eleitorais, quando a gente fala do trabalho do TSE, o próprio julgamento do Bolsonaro. De novo, deixando paixões à parte, eu estou muito ansiosa para que a gente possa virar essa página e possa falar de outros temas, mas a verdade é que o mundo todo, e eu também, estamos ansiosos para ver, somos resilientes mesmo? O mundo pode apostar que nesse mundo em convulsão, o Brasil é estável? O Brasil vai se manter uma democracia? O Brasil vai se manter equidistante de Estados Unidos e China? Porque esse pode ser um baita ativo para a gente virar para essas empresas do mundo todo e falar, olha, vem construir data center aqui no Brasil. Venham para cá, porque aqui energia limpa não vai ser um problema. Água não vai ser um problema. Grandes disrupções de regime democrático não vão ser um problema. Vide o que está acontecendo com os microchips. Vide o que está acontecendo com o mundo, porque todo mundo tem muito medo, mas eu vou continuar, eu vou poder contar ainda com esse país, eu vou conseguir importar esse minério. Ao que tudo indica, o Brasil não tem esse problema. E aí, que eu acho que fica o grande aprendizado, é a gente virar e dizer, venham, mas tem contrapartida. Não vai ser mais um petróleo que a gente exporta para importar e a tecnologia não está aqui e a gente tem que pagar por isso. Venham se instalar aqui, mas tem que treinar a nossa força de trabalho. Venham se instalar aqui, mas algum nível de transferência de tecnologia precisa acontecer. Venham se instalar aqui, mas isso tem que representar uma oportunidade para empresas brasileiras. Porque, de novo, a gente ainda não é o número 1, e longe disso, em tecnologia como um todo. Mas a gente tem uma coisa que pouquíssimos lugares do mundo estão podendo oferecer. A própria instabilidade que a União Europeia viveu na questão energética com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente tem uma relação muito estável com os nossos vizinhos. Então, só muitos argumentos para dizer, a gente realmente está bem posicionado para falar, venham, mas deixem aqui também. E até quando a gente fala do uso de biomassa para a produção dos combustíveis do futuro, SAF e por aí vai, é a gente tomar esse cuidado de fazer o investimento necessário, mas, de novo, a cadeia toda. Não é a gente exportar o material bruto para depois importar para usar aqui na Latam, na Gol, por exemplo. É a gente entender o que a gente precisa fazer para, de fato, manter os ganhos tecnológicos aqui no nosso país. Eu acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que vale trazer é sobre governo digital e regulação. Eu vou começar com um tema mais positivo, menos polarizado, que é a questão do... Foi muito bom, professor Sérgio, que o João veio aqui antes de mim, porque ele já contou para vocês tudo o que Recife está fazendo com tecnologia.
E aí, como eles são bem amostrados, mas eles têm razão, Recife hoje é a cidade que mais envia mensagem de WhatsApp no mundo para seus cidadãos. E um exemplo bem concreto que eu vivi com a minha afilhada recentemente, ela completou 1 ano e 3 meses, e aí minha cunhada, a mãe dela, recebeu o seguinte WhatsApp, porque é automático, né, para toda a cidade. Parabéns pelo aniversário da Maria. A gente já agendou a vacina dela. Vai ser tal dia e tal horário nesse posto. Isso é genial. Isso está sendo feito por Recife, que é você entender como que esse país, que é tão digitalizado, que está tanto no WhatsApp, na rede social, que já se acostumou com pagamentos online e que já tem um GovBR, que de fato é um exemplo para o mundo, pode ser um país que vai usar essa tecnologia toda para servir as pessoas, para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Essa é uma das grandes pautas da próxima década. E eu sei que a gente tem muito complexo de vira-lata, mas quando o assunto é GovBR, Pix, WhatsApp, a gente já está liderando em algumas ilhas, em algumas áreas. Não é à toa que o Trump está lá querendo que a gente venda o nosso Pix. Porque foi uma tecnologia brasileira, feita por servidores brasileiros, que fez com que o WhatsApp Pay sequer tivesse alguma chance de concorrer aqui. Muita gente nem sabe o que é WhatsApp Pay, Google Pay, Apple Pay, porque o Pix dominou, fazendo inclusive com que Mastercard e Visa perdessem mercado no Brasil. Então, só para dizer, ainda é ilhado, ainda são alguns exemplos, mas não vai ser a Estônia. Pode ser a gente que realmente vai liderar esse debate de governo digital, fazendo o que importa. Não é tecnologia pela tecnologia, é para servir as pessoas. É para isso que existe a política, é por isso que a gente está aqui. Mas aí vem o outro lado. Não é tecnologia de qualquer jeito, sem freios, sem regras. Eu estou desde 2019 tentando liderar um debate muito difícil no Congresso, que é o de regulação das plataformas, de regulação das redes sociais. Já fui taxada das piores coisas por esse projeto. Ditadora, censuradora e todos os outros que vocês puderem imaginar. Em nenhum momento eu me arrependi ou arredei o pé. Já perdi voto, já fui criticada, mas sabe por quê? Porque a polarização faz a gente entrar nessa processo de estupidez coletiva em que a gente cai nessa falsa dicotomia. Vai regular ou não vai regular? Desculpa, gente, já foi regulado. Só não foi por a gente. Tem regra. Tem regra se o seu post vai ser deletado ou não. Tem regra do que pode estar lá ou não. Tem regra de como é que vai financiar ou não. Só que não foi a gente que criou a regra. Foram empresas americanas. Que, obviamente, e isso é natural, criaram essas regras para maximizar os seus lucros. Assim como no passado, você tinha criança trabalhando 12, 18 horas por dia. Porque se não tem regra, se a única coisa que vale é o lucro, o capitalismo vai de forma desenfreada. E aí a gente começou a botar regra coletivamente. Que criança não trabalha, que tem jornada máximo, que quando tem um ator mirim, como era a Bruna Marquezine, para deixar um exemplo bem claro, tem regra, porque tinha um ECA, tem número máximo de horas que pode gravar, tem psicólogo acompanhando, tem fiscalização. A gente teve que botar regra nos maiores setores da economia, porque não é só o lucro que importa. É o nosso bem-estar coletivo, é a nossa segurança. E aí vem as plataformas e com esse encantamento com a rede social, parece que esse setor econômico em específico ele vai poder ficar sem regra. Aí sabe o que acontece? O que acontece é criança sendo explorada para fazer conteúdo, como a gente viu com a denúncia do Felca. O que acontece é o crime organizado se valendo de fintechs, como a gente viu com a Operação Carbono Oculto. Porque tem essa coisa, a tecnologia não pode regular, fintech não pode regular. Aí vem o Nicolas com um vídeo falso dele, e que causou assim, um grande dano ao nosso país, dizendo, não, fintech não pode ser fiscalizada, o banco pode, mas a fintech não. Por quê? Porque tem tech no nome. É basicamente isso. E aí o PCC viu que era uma baita oportunidade se valer das fintechs para lavar o dinheiro que estava produzindo. Estão entendendo onde eu quero chegar? E aí está lá o Drauzio Varela processando a Meta, se expondo. Por quê? Porque ele já pediu infinitas vezes para a Meta deletar perfis que aparecem lá como verificado. Quando tem o verificado, as pessoas assumem que o perfil é mais sério. Patrocinado, porque o criminoso que está passando pelo Drauzio Varela consegue patrocinar no Facebook. Vendendo remédio falso com a cara do Drauzio Varela. E aí, para além dessa dicotomia falsa de
não vai ter regulação quando já tem regulação? É só a gente abrindo mão da nossa soberania? Soberania é a capacidade de dizer como que a gente vai viver coletivamente. A gente está abrindo mão disso, num contexto em que a vida acontece cada vez mais no ambiente digital. E aí tem uma segunda dicotomia que parece que todo mundo que quer regular é contra a liberdade de expressão. O que mais me choca nisso tudo é que a adesão do STF, que foi um avanço pequeno, restrito, mas foi, ela nem entrou na questão de opinião política, porque sabia que era um terreno movediço. A adesão do STF se restringe a crimes, pedofilia e por aí vai. O nosso projeto de lei, desde 2019, ele não fala sobre o conteúdo que é postado. Eu não quero um Ministério da Verdade, eu não quero saber o que a mãe de cada um de vocês está postando na rede social. O que eu quero saber? Quem é que financia? Como é que o algoritmo se comporta no período eleitoral? Por que tem robô que não é derrubado? Eu tenho direito de saber se estou interagindo com robô ou não. Para a plataforma é fácil saber, ver o número de cliques por minuto. Eu me aprofundei um pouco mais nesse, porque esse professor é um dos que mais me atacam. Mas para dizer que nesse contexto que a gente está vivendo, a gente vai precisar de regulação. Porque eu quero sim o Brasil ser um país que mais manda WhatsApp para os seus cidadãos. Eu quero sim ser o país que mais está aproveitando essa tecnologia toda. Só que a gente está sendo naive nesse processo. Ou porque tem bandido lucrando e financiando desinformação, ou porque a polarização realmente impediu que uma parcela da população raciocine, e uma parcela maior ainda do Congresso Nacional, mas a gente está abrindo mão. A gente vai ter coragem, capacidade de encontrar o meio do caminho para proteger criança contra pedófilo? Para garantir que a eleição do ano que vem vai ser livre? Para garantir que os dados estão aqui, os dados que o Pix está produzindo? E não com uma empresa americana que vai lucrar? E está tudo bem, mas venham com um serviço melhor. Convençam pela concorrência. Não é com o Trump dizendo que o Pix é desleal e que por isso ele vai processar a gente. Então, só para dizer que da mesma forma que eu acho que a gente está super bem posicionado na questão ambiental, de sustentabilidade, mas vai ter que ter coragem de pedir mais, vai ter que ter coragem de negociar, eu acho que a situação é a mesma quando a gente fala dessa questão tecnológica de forma mais ampla. O nosso povo adora o tal do WhatsApp, adora o tal do Pix, e isso pode ser uma baita bênção. Mas hoje, o que está acontecendo é que o nosso Brasil é o que mais cai em fake news. A gente literalmente lidera o ranking de pessoas acreditando em fake news. Já vou falar da educação, porque a educação pode contribuir aí também. A Bia sabe muito bem disso. Mas para dizer, gente, que tem muito a se fazer do ponto de vista de regulação. E, de novo, não caiam. Querem apresentar um projeto diferente do nosso. Querem disputar a forma como a gente tem que regular. Vida pública é para isso. Mas não venham dizer que o debate é sobre regulação ou não. Nem vamos cair nessa falsa dicotomia de que quem é contra a regulação é a favor da liberdade de expressão. Qual é a liberdade de expressão de um criminoso poder se esconder numa plataforma, porque o que é crime no mundo físico não é crime lá, que é o que acontece hoje. Então, de novo, baita oportunidade. Vão precisar de coragem. E aí eu queria falar um pouco de educação, porque eu não aguento. Mas que eu realmente acho que não é a panaceia para tudo, mas sem educação também a gente não faz nada. Que é uma grande oportunidade que eu estou vendo, inclusive com o medo, né, que a revolução tecnológica gera. Acho que o mundo, no futuro, vai ser um pouco mais duro para os advogados. Acho, sem nenhum... Paulo, não é nada contra os advogados. Acho que o mundo, no futuro, vai penalizar muitas graduações que a gente tem. Até radiologista... A gente vai ter uma reformulação, mas até aqui, esse mito de que a tecnologia vai acabar com os empregos, graças a Deus, não se manteve, não se concretizou. O que a gente vê é uma grande mudança do mercado de trabalho. E aí, gente, não dá para enfrentar essa grande mudança se a gente não olhar para ensino técnico profissionalizante, que é a grande pauta que eu carrego na educação. O Brasil, historicamente, por razões ideológicas, investiu o que pôde, por mais que seja insuficiente, mas investiu no ensino superior e tirou o pé completamente do ensino técnico. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de Alemanha, Suíça, de nações europeias, de 50% a 90% dos jovens saem do ensino médio sem formação técnica. No Brasil são 10%. Será que eles estão todos errados? E a gente que está certo? Eu acho que não.
quando a gente olha para a empregabilidade, quando a gente olha para a mobilidade social dos nossos jovens, acho que é a gente que está errado. E o mais interessante nisso tudo é que toda pesquisa, ano após ano, mostra que os jovens brasileiros, em sua maioria absoluta, gostariam de fazer ensino técnico no ensino médio. Não fazem porque não têm oportunidade. E por que eu comecei falando de revolução tecnológica e estou falando de ensino técnico? Porque quando a gente olha para essas projeções, vai ter um crescimento muito grande na área de serviços. A área de estética, por exemplo, e cosmética é uma área que o Brasil só cresce e tem tudo para liderar, assim como a Coreia. Lembra, só para a gente se posicionar globalmente. Só que essa é uma área em que muitos dos empregos são de formação técnica, seja na indústria, seja no serviço. E a gente não está dando isso para os nossos jovens. E aí, quando a gente olha para esse mundo em transformação, em que a gente tem que estar pronto não para proteger os empregos em si, vai ser esse cargo, mas as pessoas, a gente vai ter que aprender a fazer melhor essa história de cursos de mais rápido, né? De curta duração. Estou falando aqui de ensino médio integrado ao técnico, estou falando de subsequente, que é o nome técnico para aquele ensino técnico que vem logo depois do ensino médio, estou falando de cursos de curta duração, estou falando de especializações. Por ser minha área principal, a que eu sou mais apaixonada na educação, eu brinco, tem muito projeto que me dá voto, ainda bem, pé de meia, absorvente, mas tem outros que não dão voto nenhum, mas que são importantes igual, e o marco do ensino técnico é um desses. A gente levou 4 anos para aprovar, a regulamentação, a política nacional foi apresentada pelo MEC há algumas semanas, e eu realmente acho que é uma lei que tem tudo para mudar a educação nos próximos anos. É um marco, é gigante, vou resumir. Mas muito do que a gente busca fazer no marco do ensino técnico, que, reforçando, agora é lei, é aproximar a formação técnica do mercado de trabalho do ensino superior. Porque muito jovem faz o ensino técnico e depois vai para o ensino superior. E isso também é sucesso. O que a gente faz? Primeira coisa, avaliação. Essa é a única modalidade da educação brasileira que a gente não avalia. O nosso desprezo é tão grande por ensino técnico coletivamente que a gente aprendeu a avaliar segundo ano do ensino fundamental, cursos de graduação, mas nunca avaliou um curso de ensino técnico. Vai mudar, tá na lei. Segunda coisa, ouvir a iniciativa privada para fazer o currículo. Não dá para fazer currículo de curso técnico só com boas ideias e muita ideologia e academicismo. Então, o mundo todo já faz isso, tem que aproximar do setor privado. Terceira coisa, aproveitamento de crédito. Aqui é uma área em que algumas vezes, algumas universidades ficam bravas comigo, mas já é lei, que é o quê? Romper esse preconceito de que o técnico é inferior ao superior. Porque é esse preconceito que fez a gente ficar onde a gente está. Só é cidadão quem tem diploma de ensino superior. Tem que ter diploma de ensino superior quem quer, quem tem vocação. E os dois têm que ter as mesmas oportunidades de crescer na vida. E a gente não entendeu isso muito bem até aqui. Então, uma coisa muito concreta que a gente faz no nosso marco, que agora é lei, é dizer, primeiro, que o MEC vai ter que organizar, vai levar alguns anos, mas que quem tem formação técnica vai ter o direito de reaproveitar seus créditos, caso queira fazer o ensino superior, caso queira fazer uma pós-graduação. Porque um não é melhor do que o outro. O que vai dizer se é equivalente ou não é a área, é a qualidade do curso. Então, fiz um super resumo, mas para dizer que agora também no PNE, eu sou presidente da comissão que está olhando para o Plano Nacional de Educação, são as diretrizes da educação brasileira dos próximos 10 anos, como que vai ser a educação de surdos, quantos mestrandos tem que ter nesse curso, a gente vai universalizar creche até quando e por aí vai. A gente está fazendo uma revolução e um trabalho bem aprofundado nessa área de ensino técnico e também de educação de jovens e adultos. Porque, de novo, os próximos anos vão ser duros. A gente, sim, vai ver... Eu não acho que o correto hoje, com a evidência que a gente tem, é falar em perda de empregos. Mas uma mudança no perfil dos empregos que estão disponíveis, com toda certeza. E eu realmente acho que a chave é a gente fazer um enfrentamento cultural, técnico, de financiamento, para investir pesado, de novo, em técnico, curta duração, especialização, sem deixar ninguém para trás, vencendo inclusive o analfabetismo funcional que a gente tem aí. E só para dar um exemplo, minha mãe, ela se formou na educação de jovens e adultos, forçada por mim e brigando muito comigo. Minha mãe era diarista e de fato é muito difícil encaixar, você ir para a escola à noite, ter vontade, e ela estava voltando do ensino médio, ela falava, você que me forçou, então faz a lição de casa. E eu, não senhora, porque eu acredito na educação. Todo mundo lá em casa foi forçado, terminou, estudou, tá tudo bem. Mas para dizer que hoje eu vejo o quanto que minha mãe teria se engajado mais no EJA se ela tivesse feito o EJATEC,
que é o que a gente defende. Você colocar uma pessoa de 30, 40 anos na sala de aula e tratar como se fosse criança é um desrespeito. A pessoa que passou o dia todo trabalhando, arrumando casa, cuidando dos filhos. Então, só para dizer, é disso que eu estou falando. Minha mãe, hoje ela é recepcionista. E está super feliz, enfim. Mas imagina se minha mãe pudesse ter feito o EJATEC, que daria a ela um salário não de 2 salários mínimos, que é o que ela tem hoje, mas de 3, 4, 5 salários mínimos, que é o que os cursos de formação técnica acessam. Eu imagino que eu já tenha passado bastante do tema, mas do tema não, do tempo. Então, eu tinha mais exemplos, mas eu vou ficar por aqui. Talvez um últimozinho só para dizer, para falar também que temos, de novo, muita oportunidade quando o assunto é sustentabilidade, muita oportunidade na tecnologia. Vamos precisar rever a forma como a gente encara a educação, mas não dá para não mencionar a reforma do Estado que o Brasil tanto precisa. E aqui eu vou ser mais concisa. Eu tenho 3 projetos de lei, que esse talvez eu leve um pouquinho mais de tempo ou de pressão para aprovar, o tempo vai dizer, mas que eu acho que ilustra um pouco como eu enxergo essa questão. Reforma administrativa, precisamos. E é possível fazer uma reforma administrativa, inclusive regulando o que está na Constituição, que nunca foi encarado, que é a avaliação do serviço público, garantindo estabilidade, valorização e entendendo que, sim, a qualidade do serviço público passa por valorizar quem faz bem feito, que é a esmagadora maioria, mas também olhar para quem não está fazendo bem feito. Então, sou uma grande defensora de reforma administrativa. Temos uma grande oportunidade com o relatório do deputado Pedro Paulo, e eu venho me dedicando bastante a isso. Temos que ter coragem de enfrentar privilégios, supersalários, talvez um dos meus projetos mais polêmicos, e sem querer pessoalizar, enfim, falar de um grupo específico, mas não cabe no Brasil de hoje. Férias de 2 meses para o judiciário, não cabe no Brasil de hoje aposentadoria compulsória para juiz que comete crime, não cabe no Brasil de hoje aposentadoria diferenciada para a elite do serviço militar, na minha visão. E essas são algumas coisas que a gente enfrenta nesse projeto. O tal do teto do serviço público, que não é respeitado. De novo, o professor, o policial, a enfermeira merecem sim ser valorizados. E ganham sim menos do que deveriam. Mas isso não é verdade para a elite do serviço público. Salários, na prática são salários, por mais que chamem de reembolso. De R$500 mil, R$1 milhão, num país tão pobre como o nosso, só afasta a população. Recentemente eu perdi uma ação aqui, aqui em São Paulo contra os procuradores da capital porque estão recebendo reembolso para iPhone e cadeira gamer. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que é feito pela corporação. E quando eu apresentei essa ação, quiseram dizer que não se trata sobre isso. Se trata em uma cidade como a nossa, com tanta gente sem nada, a gente achar que é de bom tom você fazer um reembolso de uma cadeira gamer, de um iPhone, não é. Então, de novo, tema duro, apanho muito, inclusive do judiciário, mas eu acho que isso é importantíssimo para a gente reconquistar a confiança das pessoas, para além de ser justo, ser legal, ser o que é correto. E aí, essa daí é matadora, talvez a mais polêmica no Congresso, mas é o debate das emendas parlamentares. Eu tenho um projeto também para cortar, um corte linear, e colocando regra para o crescimento das emendas, mas não dá, gente. É um desvio em tantas formas. É o desvio da coisa pública, não é o parlamentar, ou pelo menos não é só ele, que deveria estar dizendo qual é o hospital que vai receber o recurso. Ou os executivos, de forma geral, especialmente o federal, perderam a capacidade de fazer política pública, pelo tanto do orçamento que foi abocanhado pelas emendas parlamentares, sem contar a corrupção que existe. De desvio, de emenda PIX e por aí vai. Então, um debate muito duro. Esse, com certeza, vai ter que ser de fora para dentro. Acho que esse meu projeto não tem nenhum coautor, nenhuma coautora, por alguma razão. Mas eu acho que é outro debate duro, que é o combo, assim, é a gente voltar a ter capacidade de executar. As pessoas vão acreditar na democracia quando a gente conseguir entregar casa, saúde de qualidade, água limpa, energia barata. É isso que vai devolver a confiança. Segurança. Mas enquanto a gente tem o dinheiro sendo desviado, enquanto a gente tem essas notícias de reembolso de iPhone, as pessoas realmente querem explodir tudo. Porque se perde a credibilidade. E aí, talvez, o último dessas pautas tão difíceis que eu espero que a gente tenha pela frente é a questão de isenções fiscais.
uma grande distorção do nosso país. Não se concorda no tamanho exato, são centenas de bilhões, eu acho que a gente chegou nessa mesma página, mas tem que ter algum freio. Hoje, isenção fiscal é uma herança que a empresa recebe por conta de um lobby que foi feito no passado. Sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma priorização. E aí, inclusive, já cheguei a defender que tivesse dentro do teto de gastos, para ver se assim a gente forçava algum tipo de escolha nesse país, mas eu tenho um projeto que é mais simples, que coloca um prazo de 5 anos com avaliação. A cada 5 anos vence, quer aprovar de novo, defendo que seja maioria qualificada, precisa ir para votação novamente, com um estudo de impacto. Foi bom, não foi, porque precisa renovar. Então, finalizo aí talvez com esse quarto tema, e aí trazendo para mim, e falar de a agenda é essa, os projetos estão na mesa, é claro que tem muito mais coisa para a gente defender aqui, debater, nem falei de segurança pública, nem falei de saúde, mas eu achei que esses temas eram bons para a gente poder começar essa conversa e dizer do quanto que qual o espaço que eu vejo para isso na centro-esquerda? Eu sempre brinco com os amigos mais à direita que a direita não é minha responsabilidade. Vocês que cuidem. Precisam cuidar também, tá? Porque com a sombra do bolsonarismo, a direita, a centro-direita, cada vez mais inexistente, refém do bolsonarismo e sem uma agenda própria. Faz falta ao Brasil partidos realmente liberais na economia e nos costumes. Então, faz falta ao Brasil uma centro-direita organizada. Mas não é minha responsabilidade. Então, vamos falar da centro-esquerda. Pois bem, na centro-esquerda, eu acho que o PSB tem o dever, a responsabilidade, a missão de construir uma alternativa. Lula e Bolsonaro não são em nada parecidos. E eu nunca entrei nessa falsa dicotomia. Mas os dois compartilham uma característica. São tão grandes que é difícil surgir liderança do lado. Quem é que vai para uma disputa? Enquanto o Lula for candidato a presidente, o PSB vai apoiar o Lula. Porque ele vai ser aquele que mais vai reunir condições de enfrentar a extrema-direita. Então a gente não se permite numa aventura. Fiquem à vontade para discordar, mas essa é a verdade. Ele sempre, enquanto tiver, pelo menos no curto prazo, e eu vou entender que o meu dever e que o nosso papel enquanto PSB é apoiá-lo. Mas e depois? Quem é que vai pegar o bastão da centro-esquerda porque a gente se posiciona mais ao centro do que o PT? E com posições diferentes, especialmente na economia, na segurança e democracias mundo afora, por assim dizer. Quem é que vai segurar esse bastão? Aí eu também puxo para mim. Aí o PT que lute para fazer sua renovação. A gente está fazendo a nossa, com a nossa agenda. E o PSB vem conseguindo fazer isso. Com seus governadores, com seus quadros mais jovens. Hoje eu sou presidente municipal, Caio França, super jovem, presidente estadual, e João, presidente nacional. A gente está fazendo a nossa parte. Agora tem que aumentar a bancada. Tem que ocupar espaço no Congresso. Então, justamente porque a gente acha que é nosso dever construir uma alternativa na centro-esquerda, a gente sabe que é nosso dever aumentar a bancada na eleição do ano que vem. Falando de agenda, porque tem espaço para agenda no Brasil. Toda vez que eu vou para a rua e está aquela polarização, eu falo, mas tem absorvente na escola para sua filha? Seu filho está recebendo um pé de meia? Você pode me taxar de todo o rótulo, mas é esse tipo de política pública que eu luto. É por isso que eu acredito. Então, eu acho que essa construção de espaço do PSB passa por construção de agenda. E aí, só queria falar de uma muito rapidamente, que eu não tive tempo de trazer aqui, eu prometo, que é a da segurança pública. A esquerda perde de WO. E eu estava tendo um grande debate com uma pessoa de esquerda esses dias. Seja porque não consegue comunicar a sua agenda, que dá no mesmo que não ter agenda, que esse era o debate, seja porque não consegue falar de combate à criminalidade. Eu não acho que bandido bom é bandido morto, mas eu acho que bandido tem que estar na cadeia. E essa frase me gera muitas críticas na esquerda. Eu confesso que eu não consigo nem entender o porquê. Eu cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo, perdi meu pai para as drogas, perdi amigos para o crime. Eu celebrei muito essa operação contra o PCC. Porque na eleição do ano passado, quando eu tive coragem de denunciar a entrada do crime organizado nos contratos da prefeitura, eu tive que andar de escolta e carro blindado. E comecei a receber ameaça. O tanto, eu sou muito fã do trabalho do GAECO aqui em São Paulo. O tanto que a gente tem hoje
figuras importantíssimas do judiciário que combatem o crime organizado e estão em constante ameaça de morte. Não é no México, não é na Colômbia, é em São Paulo. Entrando no mercado de combustível, essa visão de, o PCC vende cocaína na esquina. Faz muito tempo que não é só isso. O PCC entra em contrato de transporte público, contrato de lixo. Está tirando o mercado de quem produz gás e combustível de forma ética nesse país, de forma legal. A gente vai ter coragem de falar sobre isso, porque não é um coitadinho que está do outro lado. De novo, defendendo direitos humanos, isso é inegociável para mim. Agora, se a gente não tiver coragem de fazer um trabalho articulado também de repressão, seguindo o caminho do dinheiro, usando inteligência, a gente vai perder, da mesma forma que a gente está perdendo a capacidade de decidir sobre a nossa vida no ambiente digital, a gente vai perder na rua. Porque hoje tem rua em que o Estado não entra. Por quê? Porque é o crime organizado que é soberano ali. É disso que a gente está falando. E o PSB tem um histórico realmente muito bacana. Quando a gente olha para tudo que Hollenberg fez no trânsito lá no DF, tudo que Eduardo Campos fez como integração real das forças policiais, o Brasil aumentando nas taxas e Pernambuco caindo. O que o Casagrande está fazendo? Gente, o Espírito Santo, muita gente falava, indomável. Vocês lembram das greves? E hoje tem dos melhores resultados. Então, dado que a gente tem histórico e não tem medo de falar dessas coisas, eu acho que a gente tem que ocupar esse lugar também. Para dizer que sim, é possível ter uma visão forte no social, de defesa de liberdades individuais, mas também de proteção coletiva, da gente não abrir mão da nossa soberania, seja na rede, seja na rua. Então, temos muito trabalho pela frente, mas eu estou muito animada. E vou finalizar com uma frase de Ariano Suassuna, que era do PSB, que eu penso nela todos os dias para eu não perder a esperança, em que ele falava que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e bom mesmo é ser um realista esperançoso. A realidade é muito dura, mas eu realmente sigo muito, muito otimista, esperançosa, trabalhando pelo futuro, e eu acho que a maior demonstração disso é seguir disputando a eleição no Brasil. Então, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e bora conversar. Obrigada. Cláudio, teus comentários. Vamos lá. Ariano Suassuna também dizia que falar mal das pessoas pelas costas é um sinal de boa educação. Porque falar na cara delas é tremendamente desagradável. Né? Tem outra frase também que eu gosto muito do Milor, que errar é humano, jogar a culpa nos outros também. Exatamente. Muito perfeito. Bem, primeiro, obrigado, Sérgio, pelo convite para estar aqui. Obrigado, Tabata. Professor Celso Laffer. Quero realmente agradecer, um prazer estar aqui. Já tive uma outra ocasião, mas é bom estar de novo, ainda por cima, ao lado de uma figura tão notável quanto a Tabata, minha deputada, diga-se de passagem. Bem, foram muitas coisas, é difícil, sobretudo, assim, de bate-pronto, né, a quente, reagir, tentar sistematizar tudo isso num comentário, mas eu vou aqui falar de algumas coisas que me chamaram a atenção na sua exposição e que acho particularmente interessantes, né? A primeira delas, e é notável que a gente esteja falando isso ao falar do Brasil, é quando, de repente, a gente começa a perceber que talvez um ativo político que nós tenhamos seja estabilidade, né? A gente nunca imaginou o Brasil exatamente, durante muito tempo, como um país que poderia ter como um diferencial, inclusive de atração, ser um país estável, institucionalmente, ser um país estável politicamente, quem sabe até um país estável economicamente. Mas acho que alguns elementos que você traz vão exatamente nessa direção, né? E talvez esse período particularmente árduo pelo qual nós estamos passando, né? Você falou que nem queria falar muito disso, mas de vez em quando... Não, eu falar, só não queria falar Não, sim, exato, né? Mas esbarrou inevitavelmente ali. Mas acho que é um período árduo que dá também uma oportunidade, né? Que, claro, a depender do que vier a ser feito no Congresso, particularmente agora que se discute anistia novamente, talvez boa parte desse ganho, esse diferencial, né, de ter uma estabilidade como um ativo do nosso país, não se ganhe, né? E aí é mais uma das oportunidades perdidas, né, que a gente pode vir a ter, sem falar, claro, em todo o dano, né, adicional
que isso causa, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Nós temos, talvez, uma oportunidade única, a depender da percepção que as nossas elites políticas tenham, e aí eu incluo as elites parlamentares que vão tomar decisões nessa direção, de, enfim, assegurar a estabilidade do país e termos aí condição de avançar de uma forma como acho que nunca avançamos antes, né? Acho que esse é um dado importante, né? Um segundo ponto que também me chamou a atenção, e você falou que era preciso falar de fatos, né, e não de mitos ou de coisas desse tipo, né? É como você apresentou uma série de soluções para problemas aqui, que todos eles se resumem a uma palavra, né? Políticas públicas, né? Ou uma locução, né? Políticas públicas. Ou seja, a gente não vai resolver uma série de problemas senão encontrando soluções muito práticas, muito concretas para esses problemas, né? E é interessante como nisso entra uma outra coisa que você trouxe, que é a questão da regulação. E eu particularmente gostei de um ponto que você levantou, Tabata, que é a ideia de que, se nós não fizermos uma regulação pública, a autorregulação privada, de alguma maneira, está dada, né? Eu me recordo de um episódio que aconteceu ainda quando o ministro Flávio Dino era ministro da Justiça, e acho que muitos aqui vão se lembrar disso, quando houve um ataque a uma escola aqui em São Paulo, né, em que, enfim, se mataram crianças, adolescentes naquela circunstância, e o ministro chamou, naquele momento, representantes das principais empresas, aí, das redes sociais, para tentar pensar em algum tipo de encaminhamento, né? E, naquele momento, a advogada do X, o ex-Twitter, né, como a gente possa querer chamar, ela chegou e disse o seguinte: olha, a gente não vai alterar nada porque viola os nossos termos de uso. Né, o que gerou um constrangimento generalizado entre os representantes, inclusive das outras, porque acho que ninguém tinha capacidade de ser tão, digamos, sincero, podemos assim dizer, né, como foi aquela advogada, né? A disfarçatez é realmente um atributo que nem todos têm, mas mostra, na realidade, que, de fato, essa regulação já ocorre, em alguma medida. Claro, em prol dos seus próprios interesses e no limite do que convier. Né? E daí a necessidade disso, né? Quer dizer, é uma prática civilizatória. Né? Quando você acha que os seus termos de uso devem prevalecer sobre a preservação da vida de crianças e adolescentes em escolas, porque eles não permitem que você impeça incitação a esse tipo de crime, a gente realmente está perdido. Né? E claro que não é só isso, né? Acho que há uma série de outras coisas que você também trouxe, quer dizer, a questão de como isso influencia no processo eleitoral, né? De como isso influencia, inclusive, na nossa capacidade de se desenvolver economicamente, né? Se nós vamos nos desenvolver economicamente, nós precisamos ter a capacidade de controlar o que determinadas corporações gigantescas que vêm de fora fazem. E nisso, de fato, o PIX, que você também lembrou muito bem aqui, é um exemplo disso. Ou seja, né, se nós não formos capazes de definir que o acesso a meios de pagamento é também um direito social, que no fundo é disso que se trata, né? Quando a gente coloca o PIX como uma ferramenta que permite bancarização, que permite financiarização, mesmo dos setores mais pobres, o que a gente está dizendo é, olha, a gente está desmercantilizando isso como desmercantiliza a saúde, como desmercantiliza a educação. Porque senão, daqui a pouco, talvez o governo americano, pelo menos nessa gestão, vai dizer, olha, esse negócio de SUS aí também não é legal, porque isso compete de maneira injusta com as grandes empresas da área de seguro-saúde que também querem operar no mercado brasileiro. Né? E a educação pública e gratuita, não, isso é um absurdo, porque as grandes empresas da área de educação americanas, que estão inclusive adquirindo a rodo grupos brasileiros da área de educação, também vão sofrer uma concorrência desleal. Ou seja, a gente não está falando de algo, na realidade, tão diferente. A diferença é que a gente normalmente não consegue imaginar a questão do acesso à possibilidade de bancarização e de financiarização da população como um direito social, e na prática ele é. Né? Essa possibilidade de você fazer negócio com o feirante, com o ambulante, com qualquer outra pessoa, usando o meio de pagamento gratuito e fácil, inclui. Né? E acho que é isso que, em boa medida, está em jogo. E isso passa, não só, claro, pelo governo produzir um bem público, como é o caso do PIX, mas por regular a operação desses outros setores. Ou seja, olha, vocês não vão chegar aqui e fazerem o que bem entendem. Né? Claro, questão de soberania, que enfim, virou agora um problema da ordem do dia, ainda mais diante da forma, né, como nós estamos sendo extorquidos como país para ceder a esse tipo de
de demanda que me parece completamente descabida, né? Inclusive porque, é o que eu falei, ela viola o próprio modelo de Estado e de cidadania que a gente pensou, né? Que requer, de fato, um acesso desmercantilizado a esse tipo de coisa, né? Enfim, acho que outros pontos importantes que você traz, enfim, são vários, mas eu vou me pegar num particularmente aqui, que você deixou para o final, e que e realmente é uma luta inglória essa que você vai enfrentar, não é à toa que não tem ninguém assinando o projeto com você, que é o das emendas parlamentares, né? Assunto que, particularmente, eu tenho acompanhado um pouco mais de atenção. A capacidade de desorganização das políticas públicas, que você mesmo apresentou como solução, que a forma como o orçamento público federal vem sendo gerido por conta, né, desse poder orçamentário do Congresso, é tamanha que, em algum momento, a gente ou vai ter que solucionar esse problema, ou a gente vai ser engolido por ele, né? E eu não estou nem me referindo ao fato de parlamentares terem a possibilidade de fazer emendas para suas bases e tudo mais, né? Está ali o Sérgio Simone, que entende muito disso também, e sabe como é que essas coisas funcionam em outros lugares, mas o problema é a proporção que isso atingiu, né? Porque, na realidade, você tem a dificuldade de fazer políticas públicas estruturantes, quando você tem uma tal dispersão no varejo das emendas parlamentares, desse tipo de dos recursos orçamentários, né? Claro, desempodera o executivo, produz uma dinâmica que o Congresso está empoderado, sem dúvida nenhuma. Se o problema fosse esse, o Congresso empoderado fosse responsável, né, e fosse responsável não por políticas no varejo em que cada parlamentar vai lá reclamar a paternidade de uma obra específica que vai satisfazer a sua base, ao mesmo tempo que se descompromissa por completo de qualquer tipo de contribuição para projetos do país e que resolva os problemas estruturalmente, e não só de maneira segmentada, né? Eu me recordo de uma viagem que eu fiz certa ocasião com a família para um lugar muito interessante em Alagoas. Como é que chama? São Miguel dos Milagres, né? Você não foi, né? Você não foi. Mas é que eu pensava em você. Nós não naquela somos viagem. parentes. Mas eu lembrava de você. Você preferia estar comigo do que com a sua mulher, né? Pois é. São Miguel dos Milagres, né? São Miguel dos Milagres, né? Existe? Barra de São Miguel? As duas existem. As duas? Qual é que é a pai do lugar Lira? qualquer em Alagoas. Barra de São Miguel, não é? Barra de São Miguel é perto de Maceió. E São Miguel dos Milagres fica a 2 horas de Maceió. Quanto tempo você rodou? Eu vim de Recife, então é São Miguel dos Milagres. Mas São Miguel dos Milagres. É perto de Pernambuco. É muito bonito. É lindo. É lindo, maravilhoso. E chamou muita atenção quando a gente chegava ali, que a gente olhava a beira da estrada e falava, nossa, que cidadezinha arrumada, né? Tem lavanderia pública, Barra de São Miguel, posto de saúde, né? Tem tudo aqui na beira da estrada, né? Belíssimo, né? Chamava a atenção, nossa, normalmente as cidades não são assim tão, né, bem organizadas, oferecendo tanto serviço. Bem, era a cidade do pai do Lira, né? Então, evidentemente, devia ser... É Barra de São Miguel, eu sempre confundo um São Miguel com outro, mas, enfim... Os milagres acontecem em Barra de São Miguel. Perfeito. Nunca mais eu vou esquecer. Se liga. Nunca mais eu vou esquecer, né? E é isso, quer dizer, é claro que ali era maravilhoso, mas o município vizinho era depauperado, né? Então, é esse tipo de coisa, né? A gente quem mandou ter azar de não ter um santo para fazer milagre, né, nesse caso. Enfim, eu acho isso absolutamente preocupante, né? Acho que a gente tem que realmente ter uma discussão mais séria, né? E não passa, insisto, por enfraquecer o Congresso em prol do Executivo, embora me parece que isso funcionava melhor antes, mas se trata, na realidade, de dizer o seguinte, ok, se vocês vão ter tanto dinheiro, vão ter para usar de que forma, né? E acho que, eu sinceramente não sei muito como a gente sai dessa armadilha, né? Por conta justamente de que está sendo divertido, né? Para quem está se beneficiando dessa maneira de gerir os recursos, tocar a coisa dessa forma, né? O que implica um outro aspecto também trazido por você aqui, que é a questão de transparência, né? Da gente entender exatamente o que está acontecendo, né? Não passa só por destinar bem os recursos, gastá-los bem, pensar em projetos estruturantes, mas se trata de usá-los de forma que possa ser escrutinada pelo conjunto da cidadania, o que, evidentemente, hoje não acontece. Mas, enfim, a quente era o que eu conseguia falar num primeiro momento. Acho que, no que a gente for tendo debate, talvez me ocorram outras perguntas. Posso comentar um Claro. ponto? Comenta o que você quiser comentar. Eu tenho várias perguntas aqui, aí eu vou entremeando. Perfeito.
eu acho que tem um que eu queria muito comentar, que é essa questão das emendas. O professor, obviamente, eu acompanho e colocou de uma forma que eu concordo muito, que é o Congresso vai ficar com as benesses de poder destinar o recurso sem a responsabilização. Eu não sou ordenadora de despesa. Para quem não é da gestão pública, eu não posso ser processada porque eu fiz um mau uso do recurso público. Um prefeito, um governador, um presidente da República, um ministro, um secretário podem. Então, temos dois caminhos. Um é, vamos virar realmente um parlamentarismo e quem executa é quem pode ser responsabilizado, que hoje a gente está no pior dos mundos. O outro caminho, que é o que eu proponho, é a gente vai recuar. Tá, mas como recua? Que é a pergunta que o professor fez ao final. Veja, eu vi recentemente um filme que não era... Eu já tinha lido a biografia do Mandela, mas é um sobre uma equipe de rugby. Como chama o nome? É maravilhoso, Invictus. Eu nunca tinha visto e é extraordinário. E eu fiquei pensando assim, quem que é o nosso Mandela? Que pode chamar todo mundo para a mesa e falar, olha, fizemos muita merda, vocês fizeram muito... Perdão da palavra, vocês fizeram muita coisa errada. Como que a gente... Não pode, desculpa, não... Pode? Ah, tá bom. Pode. Como que a gente vira essa página? E aí uma coisa que eu acho que é bem importante ter clareza. Toda a história da PEC da blindagem e do ataque ao STF não é por conta do 8 de janeiro. Não tenham essa ilusão. O que está acontecendo é o STF está avançando com uma série de investigações por conta do orçamento secreto e dos desvios. Então, quando alguns colegas me ouviram e falam, é um absurdo parlamentar com tornozeleira, busca e apreensão em parlamentar, não é porque eles estão com medo do que pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro ou com Ramagem. É porque eles sabem que as investigações estão muito avançadas em relação ao orçamento secreto. E o que se fala nos bastidores é quem é que vai ser preso. É isso que está acontecendo. Então, nessa linha de sempre tentar ver uma oportunidade, talvez esteja aí uma oportunidade. Porque o Congresso está com a corda no pescoço, de fato, merecidamente. Porque, sim, fizeram, dado que me autorizaram, muita merda nos últimos anos. E não foi pouco. O volume, gente, o volume faz o petrolão, o mensalão, parecer coisa de menino pequeno. Quando a gente olha para o tamanho de orçamento secreto que cada parlamentar destinou nos últimos anos. O que se ouve nos corredores do quanto disso que é desviado. Só que por alguma razão dessa corrupção específica a gente não fala tanto assim. Então, qual é a oportunidade que se tem de falar para o Congresso? Olha, vai dar errado para vocês. Da mesma forma que o Judiciário às vezes fala para o Congresso, se avançar em super salário, eu estou com vários processos de vocês aqui. Infelizmente, isso acontece. Será que a gente não tem aqui a oportunidade, e não é todo mundo, nem Judiciário, nem do Congresso, só para deixar claro sempre, mas uma oportunidade inversa de falar, olha, as investigações estão avançando. Se o Congresso, aqui, essa é a oportunidade que se tem para recuar no volume, para acabar com o orçamento secreto, para voltar a ter transparência. Porque eu sou cobrada, Tabata, mas você vive falando mal sobre o Bolsonaro, você tem que ajudar a distensionar as coisas. Primeiro, que com democracia eu não negocio. Essa é a minha linha. Mas segundo, não é isso que está tensionando as coisas. Não é. Da mesma forma que Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro são uma desculpa muito conveniente para o Trump avançar interesses econômicos de empresas americanas, a tal da anistia é muito interessante para parcelas do Congresso seguir se blindando, seguir se protegendo, seguir ameaçando que vai ter impeachment do ministro do STF. Eu não estou dizendo que não seja razoável uma parcela da população dizer, olha, o STF está demais. Eu recentemente li o seu artigo, professor Sérgio, e concordo muito com a visão que o senhor trouxe ali. Não acho que a gente pode falar a ditadura de toga, o que seja. Eu acho que não faz sentido do ponto de vista teórico. Mas opinião todo mundo pode ter. Agora, não é essa opinião que está ditando o tensionamento que acontece hoje. Então, talvez só um banhozinho de realidade, mas para dizer que eu não sei quem é que vai liderar esse processo, mas eu acho que essa bola está quicando para chamar todo mundo a si e fazer um recuo. E, de novo, é sobre o dinheiro. É isso que está acontecendo hoje. Agora, deixa eu botar minha colher aí a partir de uma... tem várias perguntas aqui a respeito de, por exemplo,
o Rafael Feldman, advogado ambiental, como é que você vê as tendências em relação à legislação ambiental no Congresso, os temas de regulação que você mesmo mencionou. Quando você olha, as tendências são todas ruins no Congresso, quer dizer, com exceções aqui e acolá. Tem uma luzinha na reforma administrativa, o relator é bom, pode ser uma matéria em que algum consenso possa ser obtido e tal. Então, eu queria olhar esse conjunto de questões, mas um pouco na linha de é possível mudar o quadro político do país e em que medida? E aí eu venho um pouco para a pergunta que o Sérgio Segal fez, que é a pergunta sobre quais são as perspectivas, eu vou falar, digamos, da eleição para o Congresso, não só do PSB, mas de um conjunto de partidos que não está nem na extrema-direita, nem nas práticas mais fisiológicas, características do Centrão. Como é que você vê, olhando 2026, com realismo, ainda que esperançoso, como você apontou? Sobre a pauta ambiental, a gente também fica muito refém de uma dicotomia falsa. Alguns países podem reclamar do Acordo de Paris. A gente não. Alguns países podem virar e falar, a conta está muito alta para a gente está do lado que recebe o investimento. Então, nessas coisas de existem polarizações, só para também não dizer que não existe, faz todo sentido a gente ter um debate sobre Estado maior ou menor. A gente ter um debate sobre qual é o melhor caminho para a educação, se determinado setor deve ser privatizado ou estatal. São discussões para onde faz sentido, mas tem outras que elas desafiam a nossa lógica. O agro que exporta é um agro que segue as regras, em sua grande maioria. E é um agro que é prejudicado quando você tem o PCC, por exemplo, entrando na exploração de ouro. Só para a gente entender que esse agro que muitas vezes pega para si umas bandeiras que não fazem muito sentido do ponto de vista racional para mim, está pegando bandeiras que podem lhe prejudicar. Um Brasil bem posicionado no mundo na questão ambiental é um Brasil que exporta mais. Não é à toa que, com a chegada do presidente Lula, muitos mercados foram abertos. Porque é a imagem que se tem do país lá fora. E enquanto a gente não combate a criminalidade, esse mesmo agro vai para uma competição ilegal. E uma competição injusta. É claro que quem paga seus impostos tem um produto mais caro do que quem não paga. E aí, quando você chega no Congresso e o debate fica entre produzir ou preservar, eu volto a dizer, esse é um debate válido em muitos lugares do mundo. Quando a Alemanha está lá vivendo um grande debate de a gente vai colocar energia limpa mais cara, sim ou não, esse é um debate complexo. Acho que a gente tem que reconhecer isso. O quanto que as pessoas devem pagar mais porque a energia é limpa. É difícil. Não é o caso do Brasil. A gente realmente está bem posicionado nessa questão para virar e falar, se preservar mais, a gente vai vender mais. Até porque o nosso agro é muito eficiente, aquele que exporta. Se a gente tiver uma boa imagem lá fora na questão ambiental, a gente vai exportar mais. E aí, quando a gente olha para o que é votado no Congresso nos últimos anos, a única pauta ambiental positiva que avançou foi um projeto que eu tinha apresentado há muitos anos, que é o que faz com que as cidades tenham que ter planos para lidar com mudanças do clima, e sendo muito transparente. Eu só aprovei esse projeto porque ele era mais antigo, estava bem posicionado pós-tragédia do Rio Grande do Sul. Também não é assim que eu fiz uma articulação extraordinária. Trabalhei muito, mas foi preciso uma tragédia para virar e falar, isso é real, a gente tem que ter plano. Então, em resumo, professor, eu sinto que nos executivos, e os governadores também já perceberam isso, de direita e esquerda, está muito mais claro o quanto que o Brasil ganha com a pauta ambiental e que essas duas coisas são conciliáveis. No Congresso, prevalece uma visão ideológica muito rasa e contraproducente que joga contra a gente. Véspera da COP, problemas logísticos à parte, a gente tem tudo para sair com muita coisa boa para o Brasil. Quando o Congresso começa a aprovar vários projetos que são vistos como retrocesso, é isso que importa, é como eles são vistos. A gente perde bastante oportunidade aí econômica, inclusive. E aqui vale destacar, que eu até tinha anotado na minha fala, mas o trabalho do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. O quanto ele tem apostado nessa pauta de combustíveis do futuro,
da gente entender qual é o ganho de tecnologia que a gente pode ter aqui no Brasil. Então, tem muita coisa legal acontecendo no MDIC e tem muita coisa boa para a gente acompanhar. E os bons projetos que tramitam no Congresso sobre o tema foram enviados pelo Executivo. E aí, acelerando aqui, sobre mudanças do quadro político. Mais uma reflexão, assim, a gente estava muito com o entendimento coletivo de que a economia não importava mais, né? Que a economia está indo bem e aí o governo é mal avaliado. A economia está indo mal e aí o governo é bem avaliado. Acho que as últimas pesquisas desmentiram esse mito. Parece que a tal da economia ainda influencia como as pessoas avaliam o governo no Brasil. O preço dos alimentos caiu. Essa é uma tese muito disputada, na esquerda especialmente, e muitos colegas meus não vão concordar, não vão gostar do que eu vou dizer. Mas eu acho que a melhora da avaliação do governo Lula recentemente tem muito a ver com a queda no preço dos alimentos. Mais do que com... E também a questão da reforma do imposto de renda, uma medida super popular, porque justiça. Quem tem menos, paga menos, quem tem mais, paga mais. Então, acho que isso também trouxe ganhos para o governo. Mas acho que tem mais a ver com essas coisas concretas do que com discursos. Disputado, muita gente discorda e fica bravo comigo quando eu digo isso. Tá certo, então eu me sinto validada aqui. Mas para dizer que a política ainda tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Muito pouco, menos do que a gente merece, menos do que deveria. Mas que eu ainda aposto que a gente tendo capacidade de ir para o concreto, a gente consegue mudar a percepção das pessoas sobre a política e assim mudar a política. Se a gente conseguir ir para algum lugar de convencer as pessoas que quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente importa para a tua vida no dia a dia e não só para questões morais que são importantes para você, mas que hoje levam muito... Para traduzir, eu tenho muito voto de mãe de periferia religiosa. Porque essa mãe ela tem muitas preocupações. Uma delas, válida, e a gente não pode desvalidar isso, é se o filho vai para o céu ou não. E essa mãe pode ter uma visão de que uma candidata como eu, que sou uma candidata pró-direitos LGBT, entro em conflito com essa visão de mundo que ela tem. Mas essa mãe, ela não é uma coisa só. Ela também quer que o filho dela tenha oportunidades parecidas com a que eu tive. E ela sabe que eu vou lutar feito uma leoa para que o filho dela tenha as oportunidades. Então, tudo isso para dizer que eu acho que está faltando aos governos do centro democrático resolverem coisas concretas para as pessoas. Eu acho que isso ainda está em disputa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não sei se está claro, mas o debate ideológico tem que ser feito e vai prevalecer. E eu, por exemplo, não vou recuar na minha visão sobre direitos LGBT, porque isso para mim é negociável. Mas eu estou fazendo debate em outros lugares também, de ensino técnico, de absorventes e por aí vai. E eu sinto que, às vezes, a gente também cai nessa de achar que é tudo sobre o debate ideológico. Ele é muito importante, ele hoje prevalece, mas quando a gente tem um governo que entrega, isso prevalece. E aí eu vou dar um exemplo completamente enviesado, que é o João. Não é à toa que o João é o prefeito mais bem avaliado das capitais brasileiras, porque ele entrega muito. E não é à toa que ele é tão bem votado no público evangélico, porque ele entrega muito para a periferia. E o público evangélico no Brasil é majoritariamente periférico. Então, esse espaço está para ser disputado. A gente que perdeu a capacidade coletiva de entregar soluções concretas para as pessoas nas mais diferentes áreas. Então, acho que sim, dá para eleger gente do centro democrático, mas a gente tem que ser melhor nas entregas, porque no debate ideológico a gente perde, acho que é mais ideologizado, né? E em relação ao Congresso e ao ano que vem, eu acho que a eleição nacional ainda vai ser muito polarizada, muito dividida e mais difícil do que a última. E uma das principais razões se chama plataformas. Não quero soar alarmista, eu já falei sobre isso, mas eu conheço bem o que aconteceu no Brexit, o que aconteceu em Mianmar. A gente tem um histórico de plataformas virando um jogo de um resultado eleitoral. E aí vai ser a primeira eleição que a gente vai viver como país em que a gente tem o presidente americano, que foi eleito por essas plataformas, foi o PayPal que escolheu o vice dele, dizendo para todo mundo, eu tenho um lado nessa eleição. Eu quero que um lado se sobressaia. E por isso que eu acho que é tão urgente o debate da regulação das plataformas. A gente não sabe o que é... Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que já aconteceu em alguns lugares e que eu estou preocupada e acho que é razoável a minha preocupação. Tudo que eu quero é que seja justo na rede social. Tudo que eu não quero
É vídeos de candidatos tendo milhões de visualizações porque o algoritmo permitiu e outros flopando, porque o algoritmo não permitiu. Isso é uma distorção. É igual num debate, eu fui para 11 ano passado, então disso eu estou entendendo bastante. Num debate, você virar e dizer, você tem 5 minutos, você tem 30 segundos. É isso o que pode acontecer. Então, isso é o que mais me preocupa. E aí, em relação ao Congresso, a tendência para isso de hoje é piorar. Por quê? Porque ninguém mais pesquisa candidato ao Senado. Ninguém previu quem ia se eleger senador de São Paulo ano passado, porque na véspera da eleição se digitou no Google quem é o candidato ao Senado do Bolsonaro. Isso eu acho que é novo. De novo, não estou dizendo que o candidato do Bolsonaro é pior ou melhor do que o nosso. Só estou dizendo que, nesse fenômeno, a gente pode ter o melhor candidato do mundo. Se a pesquisa ainda for, e se as plataformas estiverem jogando contra quem é o candidato da extrema-direita, quem é o candidato da esquerda, da extrema-esquerda, sei lá, o nome que a pessoa quiser colocar, não é mais sobre ter o melhor candidato. E aí, um grande aprendizado, que eu ainda não sei qual é a consequência dele, do ano passado foi, vou ser bem amostrada aqui, mas em todas as quales que foram feitas, por nós e por concorrentes, nos 11 debates, eu era quem mais virava voto. Todas as 11. O nível era bem baixo, a disputa não estava tão difícil assim. Mas, cada vez menos, as pessoas viam os debates. O que viralizava no dia seguinte era o corte do soco, da carteirada, da cadeirada. E eu terminei a disputa com uma candidata mais desconhecida da eleição, dos principais. Então, eu não consegui me apresentar para uma parcela gigantesca da população. Não estou dizendo que se eu tivesse conhecimento de 100%, eu estaria eleita. Sei que tem muitas outras questões envolvidas. Mas talvez eu tivesse dado uma cadeirada em alguém. Mas aí eu acho que eu não teria sido convidada por vocês para falar. Mas só para dizer que é isso. Debate não vence mais desconhecimento. E cadeirada eu não vou dar. Então, como é que a gente chega aí? Mas eu já falei demais. Eu estou preocupada, mas vocês sabem que eu sou de luta, estou na rua, mas eu tenho muita preocupação com as plataformas ano que vem. Então, Tabata, mas o que fazer? Porque, olhando com realismo, não haverá condições políticas de aprovar a regulação das plataformas daqui até o final. Não houve em 23, não haverá agora, muito menos agora. Então, nós vamos disputar a eleição dessa maneira. Duas perguntas. Do ponto de vista da justiça eleitoral, tem alguma estratégia de como dos partidos de enfrentar essa disputa? Dois, você disse as pessoas têm interesse maior por coisas concretas. Você tem toda a razão. Mas, e concordo com você que a queda do preço dos alimentos provavelmente tem um peso maior na melhoria da popularidade do presidente do que o embate com Trump. Né? Aliás, a boa notícia para o presidente Lula é que a tendência do preço dos alimentos é de queda maior, do real se apreciar frente ao dólar, etc, etc, etc. Agora, você acha que, digamos, esse tema do nacionalismo, da soberania nacional, dito de outra maneira, os partidos que apoiarão o Lula, e o PSB em particular, fará uso deste tema na sua estratégia de campanha? Uhum. E o tema, digamos, das redes sociais e das big techs estará presente? Bora lá. O tema das redes sociais é extremamente impopular. Eu só perco o voto com ele. Então, não vejo ninguém fazendo campanha em torno disso no ano que vem. Essa era mais fácil. Mas o das redes, o que a gente viveu aqui? Eu falei, né, da eleição do ano passado. Eu comecei a eleição com uma fake news que viralizou, em que o Marçal disse que meu pai se matou por minha culpa. É só para a gente se lembrar do que a gente está falando. Eu não quero que a gente ache que Tabata é feia, Tabata, não é sobre isso. E ele disse que eu fui para os Estados Unidos e que meu pai se matou na sequência. Por que ele disse isso? Porque meses depois que a gente perdeu o meu pai, eu fui para Harvard. Então, é fácil para as pessoas acreditarem nessa fake news. E na época, a imprensa fez uma coisa que raramente eu vejo. O Jomi é uma grande exceção, porque eu acho que a imprensa contribui muito com a polarização. Mas nesse caso, todo mundo foi muito correto, antes de eu me pronunciar de dizerem, não, isso é mentira. A Tabata estava no Brasil e por aí vai. E esse foi um tema que me perseguiu a eleição inteira. Naquele momento, eu decidi não processar o Marçal, porque para a mulher cair na caixinha de vitimista é muito fácil.
Então, todas as ações que eu entrei foram de financiamento, PCC e por aí vai, não de cunho pessoal, mas ele está sofrendo um processo por conta disso. Agora, naquelas que eu entrei, dos impulsionamentos que ele não declarou, do dinheiro vivo que ele colocou na campanha, das competições de corte que ele fazia no Discord e por aí vai, nas 3 em que o PSB entrou, ele foi condenado. E ele está recorrendo, mas segue sendo condenado e ele está inelegível 3 vezes, se isso fosse possível. E aí que eu estou contando a história para vocês, porque eu passei uma campanha inteira tendo que responder a essa e a outras fake news que não tinham o menor lastro com a realidade, em que havia literalmente uma inversão de fatos. E eu levei mais de 1 ano para esse candidato começar a responder por isso. Desse jeito, não é que a gente vai enfrentar. Eu tive vários vídeos meus de deepfake pornográfico postados, com meu rosto, imagens, vídeos pornográficos, das piores experiências da vida. Saiu matéria no Fantástico e por aí vai. Eu não consegui que esses vídeos fossem derrubados durante a eleição. Então, gente, só para trazer o debate, e aí, sendo bem provocativo, assim, se o Marçal não foi eleito por muito pouco. E a gente se dá muito crédito disso, porque ele era muito rejeitado no meu público, mulheres, classe C. Mas se ele tivesse sido eleito, vocês realmente acham que eu teria sido vitoriosa nos tribunais? Vocês acham que ele teria sido cassado? Não é para jogar a culpa em ninguém. Eu, do fundo do coração, espero que o senhor esteja correto. Mas eu acho que não. Eu acho que ele teria, se tivesse pago, teria sido depois do mandato. Pelas experiências recentes que a gente viu. Se ele tivesse ganho, perdão. Também me alonguei demais aqui. Mas, mas não é desse jeito. Acho que esse é o resumo. Então, se a gente quiser ter alguma esperança com o TSE, vai ter que ser uma regulação prévia. E o TSE já fez coisas importantes para a eleição que geraram críticas, mas que deixaram as eleições mais justas. Eu, assim, sou muito... Vai demorar, assim, para eu mudar de posição nisso de tudo que eu já vivi. Até porque na época que a gente apresentou esse projeto, a reação das plataformas foi muito negativa. Você digitava google.com.br, tinha um banner com desinformação sobre o nosso projeto. Facebook mandou mensagem para todos os anunciantes. Então, eles jogam muito duro, vou colocar dessa forma. Uma solução possível, por exemplo, seria uma medida provisória, na véspera da eleição, acabando com financiamento em redes sociais. Acho que seria melhor, que ninguém pudesse impulsionar, que não tivesse propaganda política patrocinada nas plataformas. Mas uma ação como essa, com uma medida provisória, seria muito traumática. Uma regulamentação via TSE seria muito traumático. Então, ainda insisto na solução do Congresso. E aí, realmente, para finalizar, foi o que a gente conseguiu agora na questão das crianças. O projeto, eu divido o gabinete com o Alessandro Vieira e com outros 6 parlamentares, que é uma inovação super legal, que é o gabinete compartilhado. A gente está há muito tempo tentando aprovar esse projeto do ECA Digital, para tornar a rede um pouco mais segura para criança e adolescente. Limite de idade, mudança de algoritmo e por aí vai. Toda vez que a gente colocava o projeto em pauta, o lobby das plataformas tirava o projeto de pauta no mesmo dia. Veio o Felca, fez um vídeo que viralizou e a gente conseguiu aprovar o projeto que a gente estava tentando há muito tempo. Então, tá aí. Eu não sei qual é o vídeo do Felca, eu não sei ainda. Eu já fiz uns 3 vídeos virais sobre essa história. Eu vou continuar fazendo. Mas estou colocando aqui porque eu, sinceramente, acho que essa sala, de alguma forma, pode ajudar a travar esse debate de um lugar menos polarizado. Mas talvez não seja a regulamentação inteira, talvez seja algo mais simples do tipo, acabou o patrocínio para candidato em eleição. Já adiantaria bastante coisa. Mas alguma solução a gente vai ter que ter. Impulsionamento. Hoje se gasta milhões de reais em impulsionamento e o problema é que a gente tem uma denúncia dizendo isso, nem todo impulsionamento é declarado. Então, o Marçal fez 9.000 impulsionamentos que ele nunca declarou. Isso é caixa 2. Só que é isso, se é digital, a gente acha bonitinho, se é na rua, é crime. Se ele tivesse pago 9.000 panfleteiros sem declarar, ele estaria em problemas. Tentando ser bem realista e honesta, porque é isso que vocês merecem, alguma solução vai ter que ter, eu vou defender todas elas. A mais democrática e a melhor para o nosso país seria via Congresso.
Agora, é curioso, você disse discutir os temas de mídia social do ponto de vista, digamos, da população É difícil. é um tema perdedor, É um porque, tema perdedor. digamos, a direita foi capaz de veicular a ideia de que se trata de restrição à liberdade de expressão. É isso que É isso. pauta o debate. Uhum. Anistia, que é um tema que aparece aqui nas perguntas. Como é que você vê essa movimentação dentro do Congresso? Você já deu alguma dica? Você acha que esse é um tema? Como é que você vê isso, o reflexo disso no teu eleitorado? Se esse é um tema importante, não é um tema importante? Será um tema importante no ano que vem? A anistia já é um pouco diferente. As pesquisas mostram que a maioria da população brasileira entende que o Bolsonaro é criminoso e fez por merecer, falando em português bem claro, e é contra a anistia. E aí tem uma coisa do bolsonarismo que ajuda, que é o quanto o bolsonarismo realmente só quer a anistia do Bolsonaro. E isso vai ficando claro. Então, quando eu acho que foi o Flávio Bolsonaro no domingo que falou, não adianta a anistia da Débora do Batom. Quando o Eduardo Bolsonaro coloca lá na mensagem, não queremos anistia light. Então, os próprios parlamentares do bolsonarismo, eles tiram da mesa qualquer negociação que não envolva o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Então, querendo ou não, essa é a melhor coisa para quem, como eu, é contra a anistia. Eu sou contra a anistia porque a gente, no passado, todas as vezes que não reconheceu as tentativas de golpe, essas mesmas pessoas eventualmente foram vitoriosas. É isso que aconteceu. Tem uma matéria maravilhosa sobre isso. Mas que agora eu me esqueci o autor, então quem puder me lembra. Quem? Pedro Doria, exatamente. Vale muito. Eu sou muito fã do trabalho do Meio e do Pedro, e foi exatamente ali que eu vi. Então é por isso que eu sou contra a anistia, porque eu defendo a democracia. Mas, no Congresso, eu vejo muito difícil por conta dessa trinca que se tem. Eles só topam com a família Bolsonaro. Com a família Bolsonaro é o que a população é mais contrária e, portanto, os congressistas têm mais medo. Então, por mais que se fale agora de um novo texto, e, de novo, o que é que muda a equação? É quando uma parcela do Centrão entra para apoiar a anistia por conta de algum outro projeto, como a PEC da blindagem, que os blinda das ações do orçamento secreto. Então, falar, Tabata, você está segura que não vota anistia? Não, eu não estou. É impopular. O formato que eles querem é o pior formato para eles em termos de popularidade, mas toda vez que se entra a questão da corrupção no meio, eles têm voto. E aí, para esses parlamentares que estão preocupados com as ações do orçamento secreto, são parlamentares menos sensíveis à opinião popular do que os mais ideológicos. Então, acho que ainda está em pauta. Seria custoso para o Congresso, igual foi o aumento de deputados, que a gente aparentemente conseguiu tirar de pauta. O veto não vai ser pautado, pressão popular. A gente ainda consegue vitórias aqui e ali, mas tem que ficar atento. Muito bom. Eu só não falei de soberania, perdão. Esse é um grande tema. Inclusive, a gente tem a inserção partidária na TV, e é um dos temas que o PSB elencou para ir para a TV. A gente acha que o mundo... Aí é um debate super teórico, que quem quiser a gente faz depois, mas que os próximos anos... Esse é um tema global, soberania. Porque a soberania está sendo tão atacada de tantas formas. E a gente acha que nessas coisas malucas que só o Brasil é capaz, a extrema-direita é quem ataca a soberania, e aí o centro democrático, que geralmente é mais global, é quem defende a soberania, mas a gente acha que é um grande tema eleitoral para os próximos anos. Você acha que a imagem de ontem na Avenida Paulista, aquela imensa bandeira americana, tem efeito, eu não diria eleitoral, porque está muito longe, mas tem efeito político importante ou fica só na conversa entre nós? Às vezes eu faço umas brincadeiras, porque a gente tem que dar risada também, né? Aí eu fiz algumas ontem nas redes sociais, porque eles falam muito, né? A nossa bandeira nunca será vermelha. Aí eu postei, a nossa bandeira nunca será vermelha, pá. Só para dar uma risada. É muito ruim para eles. O próprio... Assim, quem mais está atrapalhando o bolsonarismo hoje é o Eduardo Bolsonaro. Eu rodo muito, né, o nosso estado. E o interior é mais bolsonarista. Muita aversão ao Eduardo Bolsonaro. Pelo tanto que a gente perdeu mesmo de emprego, de insegurança das famílias, a reação do Tarcísio, que foi muito ruim, né? De primeiro ficar contra o Estado na prática e depois recuar. Mas hoje o Eduardo Bolsonaro é uma figura bastante tóxica.
mesmo entre o bolsonarismo. Então, essa postura e é isso, a defesa da soberania, acho que a esquerda errou no passado quando não abraçou isso, e a direita acertou quando abraçou. E hoje a extrema-direita está abrindo mão de uma de suas principais bandeiras, o que é um erro estratégico gigantesco, e eu acho que o Centro Democrático tem que ir para cima dessa pauta. Muito bom. Perguntas finais? Quer fazer um comentário, uma pergunta? Celso? Tem alguém que levantou a mão aqui? Vamos fazer uma coisa, então, um pouco heterodoxa aqui. Não, muita gente, aí é muita gente. Vamos lá, eu vou fazer arbitrariamente. O que você acha? Tá? Pega mais 2 perguntas? Pode, aí só vou pedir para vocês se apresentarem. Então, 2 perguntas rapidinho. Uma aqui, ó. Peraí, pega. Desculpa. Boa tarde a todos. Maurício Costa, presidente do Instituto Turicentro. Tabata, comenta sobre um assunto que eles estão querendo fazer valer, aí não vai por causa da situação que o país está vivendo, eleição única. O que você acha? Fala, porque eu acho que a população não está preparada para isso. E, mais uma vez, estão querendo enfiar a goela abaixo, que vai ser melhor para o país. Se o povo tivesse preparado, com certeza, mas não do jeito que está, onde as pessoas escolhem o candidato, faltando 2, 3 dias, vai dar um nó na cabeça da turma, ter que eleger todo mundo junto. E você acha que, passando para 5 anos, é a melhor solução? Acaba com a reeleição? 5 anos. Mais um aqui, ó. Vamos pegar ali, ó. Espera o microfone aqui. Boa tarde, Tabata, parabéns pela sua explanação. Meu nome é William Gurzoni, eu sou advogado e há algum tempo eu venho atuando e exercendo e praticando, porque meu avô também foi sindicalista do Sindicato de Instalação e Água e Luz Elétrica do Estado de São Paulo, e meu pai também trabalhou muito tempo, então nós viemos de uma sindicalização, e naquele tempo era muito mais difícil, porque é porta a porta, mão a mão, boca a boca, quer dizer, 1960, 70, 80, né? Hoje você, uma jovem candidata, com todo o futuro que tem pela frente, pela visão que tem, o que você acha da Simone Tebet e do Fernando Haddad, seriamente? Opa! Assim, Como seres o que eu humanos? acho deles, o quê? Como candidatos para... Rapaz, eu gosto de ficar avaliando pessoa, mas posso falar, porque os dois são próximos, mas isso é complicado para político, viu? Mas eu vou responder. Então, responde primeiro a dele, Perfeito. enquanto você pergunta, pensa aí como é que você vai sair Difícil. dessa série. Esse é mais ou menos... Sobre... Primeiro, excelente pergunta, poucas pessoas estão acompanhando isso. Está em discussão hoje no Senado uma proposta de código eleitoral que é muito negativa, muito ruim, e a minha torcida é para que vença o prazo, porque se não for aprovado um ano antes, não vale, porque são vários retrocessos. Esse especificamente da eleição única não está na última versão do texto, mas de fato esteve ali em debate por um bom tempo, e aí é dessas coisas que o professor Cláudio deve viver, em que a gente olha para a teoria, aí a gente tem uma conclusão. Aí a gente olha para o Brasil, aí a gente tem outra conclusão. E eu sou formada em ciência política, então assim... Primeiro, esse exemplo. Eu sempre defendi a unificação das eleições 5 anos sem reeleição. Do ponto de vista teórico, faz todo sentido. A gente não tem um ano de trabalho e um ano eleitoral, um ano de trabalho e um ano eleitoral. Até ver o que eu vivi aqui, em que a gente não falou de São Paulo, porque a gente só falou de tema nacional, e era Boulos, e era Marçal, e era Cadeirada. E a gente estava até aqui comentando. Trazer as eleições municipais para a eleição nacional, esse tanto de voto que a pessoa não precisa nem o senador, o pobre do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, assim esquece. Então, é daquelas coisas que a teoria diz que é bom. Só que, com esse nível de polarização, é só candidato a presidente da República e esquece o resto. É quem é o candidato do fulaninho, que é o meu candidato a presidente. E isso, enfim, para várias questões. Até foro, eu sempre fui uma defensora de acabar com o foro privilegiado. Porque eu acho que é mais uma forma de blindar a política, de afastar os políticos da população. E aí, parcelas do Centrão começam a defender acabar com o foro privilegiado, porque desde o mensalão o STF está indo para cima dos políticos.
E agora eles querem pegar as ações do orçamento secreto e jogar para a primeira instância. E aí você vira e fala, eu sou a favor do quê agora? Vocês entendem? Porque o que me motiva a ser a favor do foro é o combate à corrupção. E agora eles são a favor do foro por conta da corrupção. Enfim, eu espero que essa não me perguntem numa entrevista, porque você fica... Como é que você explica essas coisas, né, para as pessoas? E sobre a pergunta do William... Posso fazer uma chave só Pode, um pouco claro. mais política dessa... Você pode dizer o que você acha assim, do ponto de vista como seres humanos, da Tevez, mas digamos, um mundo pós-Lula, né? Essa é mais complicada do que falar das pessoas. Como é que você vê o campo da centro-esquerda no mundo pós-Lula? O que acontece com o PT? O que acontece com as alas mais social-democratas do PT? O PSB pode se beneficiar? Fernando Haddad é uma figura que poderia gravitar em torno do PSB ou não? Como é que você olha? É muito difícil de dizer como é que vai ser a semana que vem, mas amanhã, o Brasil daqui a 5 anos, né? E aí também uma figura como a Tebet, porque a Tebet é uma figura de um Estado conservador, uma política centrista, bem centrista mesmo, mas que compôs a aliança com o presidente Lula. Então, um pouco jogar no quadro político futuro, mas você pode falar sobre os dois pessoalmente, assim, como é que é a relação. Eu dei sorte porque... Tirando os quadros do PSB, são as duas figuras políticas do governo de quem eu sou pessoalmente mais próxima. Até por alinhamento de visão de mundo mesmo. Então, as mesmas coisas que fazem com que o ministro Haddad seja tão criticado por bases do PT são as que fazem eu admirá-lo e respeitá-lo tanto e me sentir tão próxima a ele. Enfim, acho que ele está fazendo uma condução muito necessária. De fato, a gente vive uma crise fiscal muito grande no país e... É muito maluco para mim ver o quanto que ele trava, muitas vezes, mais batalhas internas do que externas. E o quanto se perde de energia com isso. E o quanto ele é taxado de direita, neoliberal. Eu fico, meu Deus, como esse mundo tá maluco. Então, eu tenho, enfim, muita admiração por ele. Acho que a gente ganha muito com ele como ministro da Fazenda. E tenho muito alinhamento também e muita identificação com a ministra Simone. Isso é público hoje, mas o PSB tem uma conversa bem bacana com a ministra Simone, para o caso dela ser candidata ao Senado aqui em São Paulo, justamente porque é uma figura que é mais alinhada com a nossa visão de mundo e que também, por isso, apanha bastante. E aí, quando eu vejo alguém que está apanhando tanto da esquerda quanto da direita, eu me sinto representada. Eu fico, não estou sozinha, eu sei como é, amigo. Então, são duas figuras porque eu realmente tenho muito carinho e que eu acho que vão ser bastante importantes para o futuro. E aí, até nesse sentido, tudo isso que faz o PSB ser tão próximo dessas figuras é o que faz essas figuras, muitas vezes, serem tão atacadas pelo outro extremo. Porque também existe extremo na esquerda. Eu recebo ameaças de morte de pessoas que se identificam com a esquerda. Só para a gente também não achar que só existe violência de um lado do espectro. É diferente? É muito diferente. Mas a gente não pode ficar cego para esse lado. Então, quando a gente pensa esse futuro do PSB, tem muito a ver com essa visão de mundo. Primeiro, tem que ter uma renovação de quadros. Não é só a idade, mas sem uma renovação de idade fica muito difícil também. E hoje eu acho que o PSB saiu na frente nessa questão de ter muitos quadros jovens e se apostar e dar muito espaço para esses candidatos jovens. E aí, para esse futuro, é quem a gente sabe ser, mas eu também acho que é estratégico ter um campo progressista que tem proposta concreta e efetiva para a segurança pública. Ter um campo progressista que realmente tem responsabilidade com a coisa pública e não tem medo de falar de eficiência do Estado, de reforma do Estado, e tem uma visão mais generosa com o empreendedorismo, porque isso está na identidade do povo brasileiro. E eu acho que, do governo hoje, essas figuras são das que dialogam de forma mais ampla, sabe? Então, acho que, com certeza, a construção do campo progressista para o futuro passa por elas, acho que passa pelo PSB. Não sei se vai ser a construção do país. Aí a gente tem que ir para a urna, ter projeto, ter candidato e vencer a eleição. Para terminar. Não, você que manda. Pode ter mais uma, eu posso... Eu vou muito pela agenda. Tá em cima. Isso é que acabou? Tá. Desculpa.
Não, então termina. Eu tinha uma coisinha para falar, pode ser rápido? Claro que pode. Não, não, rapidinho. Digamos, você tocou em dois temas que são temas muito importantes da agenda do país, né? O tema ambiental e o tema da revolução tecnológica e tal. E que são duas coisas que, em geral, assustam. Tabata candidata. Como é que você fala para as pessoas, não para os velhos aqui, que são. Não? Para a molecada, diga, como é que você engaja para dizer, olha, isso pode ter esperança, mas conecta com a vida concreta do cara, não faz teoria sobre esses assuntos. É sempre o aprendizado, mas eu acho é isso que eu estou tentando fazer e hoje eu consigo com algumas parcelas do eleitorado e não com outras, para ser muito sincera. Eu realmente consigo dialogar muito com a mãe da periferia. Porque eu não preciso explicar para ela que a filha dela não ia para a escola por falta de absorvente, que o pé de meia está deixando o filho dela na escola, que com o ensino técnico ele vai quebrar o ciclo da pobreza, que quando eu defendo uma iluminação no caminho, no trajeto que as mulheres fazem, é ela que vai estar mais segura, e numa lógica de que as mulheres mais seguras e com mais oportunidades, todo mundo vai estar mais seguro e mais oportunidade. Se a gente cuida da base, a gente cuida de todo mundo. Então, com esse público, eu venho tendo mais facilidade, por exemplo, de explicar que o filho dela está muito inseguro nas plataformas. Então, essa é uma coisa que eu consigo falar. Quando a gente fala de pedofilia, ataque em escola, aliciamento de menor, nem sempre eu consigo falar do todo. Mas eu consigo falar do golpe, que a mãe dela caiu no WhatsApp, eu consigo falar do golpe com medicamento falso. Então, nesses recortes, eu consigo me conectar com esse público. E aí, na pauta ambiental, São Paulo é enchente. Eu não preciso falar de combustível do futuro, eu não preciso falar de data center, de mudança climática. Eu tenho que falar, olha, que o que aconteceu no Jardim Pantanal não é aceitável. E não vai mais acontecer. Porque eu sempre tive medo de chuva. Assim, essa é uma realidade da nossa cidade, só que a gente não trata sobre isso. Então, é falar de represa. Recentemente, a gente conseguiu provar com uma ação nossa que a Guarapiranga está com excesso de manganês. Na cidade mais rica do país. Mas porque problema que afeta pobre geralmente não chega nas elites. Então, são manganês. É assim como o meu mandato conseguiu provar que tinha corte de água efetivo toda noite na periferia pela Sabesp. Isso é ilegal. Mas o corte era na periferia, não era nos jardins. Eu levei 5 anos para provar isso tecnicamente. E agora eu vou levar mais 5 para cobrar que eles cumpram a nova resolução. Então, acho que é nesse concreto. E aí, qual é o público com o qual eu ainda não consigo dialogar? Por exemplo, homens mais velhos. É um público muito difícil para mim. Vocês... Professor, vocês me ajudaram na campanha do ano passado. Não tá... Mas por quê? É um público... E aí eu tenho... E tá comigo, tá, essa bola. Não tá com esses homens com quem eu não consigo dialogar. Eu acho Tem que alguns caras que são difíceis. Concorda, mas... Eu acho que tem duas questões. Esses problemas de cidade, que para mim são muito óbvios, eles afetam primeiro as mulheres mesmo. É a mulher que marca a consulta para o homem e no posto. Então, pelo menos os problemas que eu venho tratando preocupam mais as mulheres, impactam mais as mulheres, e eu ainda não consegui, e eu estou falando de mim, né? Tem várias pessoas no nosso campo democrático, mas eu ainda não consegui falar de problemas que afetam esse homem. E aí eu acho que tem uma segunda coisa que é a imagem. E aí é difícil mesmo de vencer. A mulher que é mãe de 5 e trabalha 3 jornadas, ela olha para mim com 31 anos de idade, e o Dado sabe disso, porque a gente debate muito essas coisas, e ela vira e fala, é claro que ela dá conta. Minha mãe fala para mim, eu com a sua idade já tinha 2 crianças criadas, tá esperando o quê? Não sei o quê. Que ela vai e fala, você dá conta, porque eu dou conta de várias coisas. Então, ela não vê a menininha que muitos homens veem. Ela vê uma mulher que tenha uma vida muito diferente da dela, mas que entende os problemas dela, que com a idade que ela tinha, que também fazia muita coisa, está fazendo muita coisa. Para o homem mais velho quem é essa menina? E aí, uma das coisas que esse homem mais velho sente muito é a questão da insegurança. E aí eu posso ter a resposta mais linda do mundo, mas eu não estive ainda no governo. E aí eu tenho essa cara. E aí ele vira e fala, essa menina vai enfrentar o crime organizado? De jeito... Eu tenho certeza que sim, mas assim, a média fala de jeito nenhum. E aí é engraçado, porque nessa questão de crimes digitais, eu consigo dialogar com esse homem. Porque acho que ele vira e fala, é jovem. Eu não entendo de nada desses golpes, mas ela é jovem,
Ela é da Chamado internet, ela entende. Se deixar, eu adoro pesquisa. Eu vou ficar aqui falando com vocês 10 horas seguidas. Vocês sabem disso, eu falo muito. Mas para dizer que tem um desafio e faz parte, vamos enfrentar. Mas que é de ter essa cara, ter esse tom de voz, ter essa altura. E por aí vai. Eu acho que envelhecer não vai me ajudar nessa questão. Mas ter experiências ajuda a falar. E tá tudo bem, as mulheres estão me levando bem longe. Acho que é isso. Muito bom. Celso. Tá, então, uma palavra final, além de agradecer pela sua excelente presença e exposição. Nós estamos aqui na Fundação Fernando Henrique. Uma das grandes preocupações do presidente nestas questões de vida pública é a importância de rumo, de sentido de direção, o que fazer, como olhar para frente a partir dos problemas do presente. E o que você nos brindou hoje foi uma grande exposição de que você tem rumo, você tem sentido de direção, e nós só queremos aplaudir o rumo e o sentido de direção que você nos transmitiu. Obrigada.